Olá pessoal, meu nome é Mariane, sou estudante da Escola Estadual Mariano Gomes, do município de Santo Antônio do Grama. Não saia daí não, daqui a pouco eu e minha equipe de pesquisadores iremos contar um pouco sobre o que aprendemos sobre a história da nossa comunidade. Fique ligado! O núcleo do povoado, que deu origem à cidade, nasceu em uma clareira revestida de grama e banhada por riachos. As tropas comerciais de boiadeiros, mascates e tropeiros que passavam pelos caminhos da região tinham este como um local preferido para se arrancharem e sua natureza, além de aconchegante, proporcionava pastagens e bebedouros para os animais dos mesmos. Há relatos de terem sido Manuel Felipe da Silva e Antônio Luiz de Freitas os primeiros desbravadores a constituírem propriedade e se fixarem no local. O Arraial do Grama foi elevado a distrito em 20 de julho de 1868. Atualmente, as principais atividades econômicas destes são a agricultura e a pecuária. Conta com uma população de cerca de 4.200 habitantes e se estende por uma área de 130 km². Estamos aqui na fazenda mais antiga de Santo Antônio do Grama e agora vamos entrevistar o seu proprietário, Afrânio. Como surgiu Santo Antônio do Grama? Santo Antônio do Grama surgiu devido aqui ser a rota dos antigos tropeiros que conduzia suas mercadorias, os mascateadores, para o litoral o Espírito Santo. E aqui havia e há esse ribeirão que tem o nome de Santo Antônio do Grama, e eles em volta desse ribeirão, com a vasta baixada que existia e essa relva, essa grama própria daqui, eles iniciaram as suas pousadas. Com isto, construíram, no dia de Santo Antônio, construíram uma capela cercada de bambu e foi inaugurada realmente no dia 13 de junho. Como era a cidade em sua época? Como é? Na minha época, que eu estava começando a querer virar gente, isso aqui era pura capoeira. Vinha para cá capoeira, as casas ruins, que a gente pobre, mas pobre mesmo. Rua era tudo estragada, a gente ia daqui para o lado de Afrão, daqui, só tinha que as fazendas velhas, que a gente pobre, caburacada, para sartar para cá de algum conhecido, tinha que sartar na pinguela, que eles atravessavam assim, não tinha nada. Raimundo, faça uma comparação de quando você chegou aqui na cidade e como está hoje. A cidade cresceu um pouco. Antes não tinha Samarco, não tinha calçada, não tinha rede elétrica da CEMIG, era uma rede rural que fornecia a cidade. Existia muito mais gente na zona rural. Nós perdemos os moradores da zona rural. Nós precisamos de incentivo para segurar esse povo no seu lugar, para ele ser feliz aqui. Então, Santo Antônio do Grama está numa fase de recomeçar e nós precisamos de ajuda para isso, Samarco. Nós precisamos de alguém que queira ajudar esses alunos a estudar e fazer uso do seu conhecimento aqui, para esse povo crescer. Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância bem tranquila nesta praça, que na época era de chão batido. A gente jogava queimada, peteca, bola de gude e brincava de pique, inclusive pelos pastos que faziam parte, da praça na época. O que este mapa representa? Quando o Grama se tornou município, que ele se emancipou de Rio Casca, foi contratado um engenheiro civil naquela época e ele traçou dois mapas. Um era um plano de como que a cidade era naquele período, naquele ano. E em cima desse primeiro mapa ele construiu um plano de urbanização da cidade de Santo Antônio do Grama. Esse plano de urbanização ele traça como que seria o Grama, quais que eram os projetos para a cidade. Só que ele não foi executado da maneira como foi previsto. Ele foi abandonado durante muito tempo e agora no ano de 2005 ele foi resgatado e foi tombado como patrimônio da cidade. Ele está completamente restaurado. O primeiro mapa que eu falei está em processo de restauração agora. E eu acho que eles são muito importantes porque eles ajudam a contar como que era aquele período, Para contar a história desse mapa, a gente volta na história do estado de Minas Gerais, porque teve uma grande influência na época até do próprio governador do estado, que era o Juscelino Kubitschek naquele período.
Como era a cidade na sua época? Na minha época, com meus 20 anos, o Grama pertencia a Rio Casca. Era distrito de Rio Casca. Depois que emancipou, era um povo trabalhador, um município com pouca renda, mas foi melhorando em tudo, melhorou as estradas, melhorou o aspecto da cidade, as praças foram ficando mais bonitas, calçamento em todas as ruas. Mesmo as casas simples são até hoje bem limpas e bem cuidadas, né? Como você se sente em morar em uma das casas mais antigas de Santo Antônio do Grama? Fale um pouco sobre a sua origem. Como sou professora de história, isso para mim é bastante gratificante, porque moro na realidade em um dos patrimônios do município de Santo Antônio do Grama. Sou natural de Santo Antônio do Grama e essa casa onde eu resido hoje foi comprada pelo meu pai há mais de 45 anos, tanto que o meu irmão mais novo já nasceu nessa casa. Marcílio, faça um traçado sobre a cultura de Santo Antônio do Grama ao longo do tempo. Bom, a cultura de Santo Antônio do Grama, ela começou a se intensificar mais a partir do início do século passado. Foi principalmente a partir da década de 20 e 30, com o padre Antônio Ribeiro Pinto, que ele era um grande incentivador da cultura. Então ele trouxe para cá diversas formas de manifestação cultural que existem até hoje em Santo Antônio do Grama. Depois, a partir da década de 50, com a inauguração do Cine Gramense, esse processo cultural se deslocou para aqui, para a Praça da Rodoviária, que era a antiga Praça Santa Rita. E o cinema funcionou durante muitos anos, até que depois ele foi desativado. E eu destaco um período agora também importante, que é a partir dos anos 2000, que é quando a gente começa a incentivar o resgate e a manutenção da cultura da cidade, né, da identidade local. Como e quando surgiu o Congo? O Congo surgiu aqui em Santo Antônio do Grama em 1926. Esse Congo, o primeiro ensaio da temporada desse Congo, que hoje tem mais de 80 anos de existência, foi dia 3 de maio de 1926, foi o primeiro ensaio. E esse Congo surgiu através de minha família. Eles vieram de Abricampo aqui para Santo Antônio do Grama para fundar esse Congo. Qual é a dificuldade em administrar o Congo? É roupa, calçada, essa coisa, é preciso a gente estar correndo atrás. E através da prefeitura, hoje, graças a Deus, nós temos ajuda. Senhor Tarcísio, para aqueles que ainda não conhecem o Congo, o senhor poderia fazer uma pequena apresentação? Podemos. Eu vinha a cavalo aqui no Grama, era puro mato e capoeira. Um dia ele falou assim, tá andando uma onça tané aí. Falei, o que vale uma bala 38 para uma onça? Mas não era onça, era uma coitada de uma moça. Cabelo bonito, mas um pedaço dela para trás era onça mesmo. E arrastando uma corrente, que disse que era cordão, mas era uma corrente. Porque a mãe dela teve uma discussão por conta de carne, hein? Olha bem que coisa. Praga de mãe pega, não bobeia não. E eu tenho medo demais. Aí ela falou assim, onça eu não sou não, minha filha, mas onça é de virar. E virou mesmo. E eu corri dela, e um primo meu foi enterrado esse mês passado. Foi enterrado lá em Jequiri. Estou aqui com a Jane para ela contar pra gente a história da Maria Baú. Desde o meu tempo de criancinha, de nenenzinho, que eu conheço a Baú. Ela frequentava muito a minha casa, era uma das poucas casas em que ela confiava muito. E ela chamava a gente de chamuchinha, também se denominava chamuchinha.
Gostava muito da minha mãe, que tinha o apelido de Biló e ela chamava de Bioia. Eram as poucas pessoas que ela deixava o embornal dela sob os cuidados. Maria Baú, aqui no Grama, eu acho que ela já foi madrinha da touca. Todo menino que nascia no batizado, lá estava a Baú com seus embornalzinhos, perto do neném, para ser madrinha da touca. Então acho que todo mundo aqui, quase a maioria dos gramenses, são afilhados de touca de Baú, que ela não perdia um batizado. Mas era uma menina, um corpo velho com a alma de criança. Ela é uma criança, tudo dela era atitude de criança. E criança, assim, acho que a idade mental de Baú não passava de uns 3 anos. Agora, se a gente quisesse espantar realmente Baú da cara da gente, era dar para ela uma vassoura e oferecer canjiquinha para ela. Ela saiu xingando e não voltava ali mais. Qual foi o papel da Samarco em relação ao cinema de Santo Antônio do Grama? Bom, a Samarco ela teve um papel muito importante aqui, porque em parceria com a comunidade, com a prefeitura local, ela reformou todo o prédio do cinema que esteve abandonado durante muitos anos. Então, a partir dessa reforma, o cinema voltou a ser utilizado de novo, voltou a ser colocado à disposição da comunidade para que a gente trabalhasse cada vez mais essas formas de manifestação que existem na cidade. Quando foi criada a Escola Mariano Gomes? A Escola Estadual Mariano Gomes foi criada por um decreto em 4 de julho de 1955. Por que o nome Mariano Gomes? O nome Mariano Gomes é em homenagem ao senhor Mariano Gomes, que inicialmente trouxe os primeiros professores para o município para ensinar os seus filhos. E com isso ele juntava os filhos dos vizinhos para que pudessem ser alfabetizados. A sede passa algum tipo de dificuldade? Qual? A Escola Estadual Mariano Gomes, na realidade, hoje está necessitando de pequenas reformas, uma pintura e de um mobiliário novo, porque nós contamos com verbas que vêm do Estado e essas verbas tornam-se escassas. Qual mensagem você deixaria aos jovens? Falo aos jovens o seguinte, que nada a gente consegue de graça. Nós conseguimos tudo aquilo que nós corremos atrás, mas temos obstáculos que devem ser superados. Então, jovens, estudem, busquem os futuros de vocês nos livros, nos estudos, porque é aí que está o futuro do nosso país. Aposto que vocês descobriram um montão de coisas que vocês não sabiam. Nós também. Por isso é tão importante esse resgate histórico, pois ele nos possibilita refletir e aprender sobre o nosso passado. Possibilita ainda o registro de um tempo em nossa comunidade, pois afinal, quem não tem memória não tem história. Olha, eu achei muito bom, achei muito interessante, aprendi muita coisa. E vale ressaltar que eu mesmo, morador aqui dessa cidade, aprendi muitas coisas que não sabia. Eu adorei muito porque nós aprendemos muita coisa e nos permitiu resgatar um pouco da história de Santo Antônio do Grama. Aprendi muito, principalmente ser cinegrafista, e quem sabe no futuro eu serei uma brilhante cinegrafista. Foi legal porque a gente se divertiu gravando o vídeo e foi muito importante porque eu aprendi muitas coisas. Olha, foi muito importante para mim e tenho certeza que para meus colegas que participaram do resgate histórico.